podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Segunda a Sexta. Hoje o papo é sobre educação física. Quem está aqui comigo é a Sheila Nieto, que é educadora física com mais de 20 anos de experiência, e o Matheus Santos, que é estudante do 8º semestre de educação física. Sheila, seja muito bem-vinda. Para começar, conta pra gente por que você escolheu estudar educação física e um pouquinho da sua trajetória até hoje. Oi, Oscar, Matheus, tudo bom? Eu venho da carreira de esportes, na verdade. Eu dei só continuidade. Eu fui atleta durante praticamente a minha vida toda. Eu comecei na natação muito cedo, criança ainda, e eu via na minha técnica o que eu queria ser para a vida. Então, eu já acabei aí criando um amor por isso e fiz o curso de educação física para ser uma técnica, que eu queria fazer o que a minha técnica fazia com a gente. Então, foi por isso que eu escolhi essa profissão. Só que quando eu entrei na faculdade, eu vi que as coisas não eram exatamente como eu imaginava. E acabei não sendo uma técnica como eu pretendia ser. Acabei indo para a área da saúde, que eu acabei me identificando mais com essa área da saúde, do cuidado com as pessoas através da minha profissão, mas mais com esse cuidado mesmo de saúde e não mais a parte técnica, que foi o que me levou a fazer educação física. Eu trabalho, sim, com treinamento em natação até hoje, mas o treinamento amador, mas eu trabalho principalmente na área da saúde com idosos, que foi a área que eu me identifiquei mais, eu me especializei nessa área, com saúde de idosos, e é o que eu mais faço hoje, é meu carro-chefe, digamos assim, nessa área. Beleza, legal. E Matheus, conta aí pra gente por que você decidiu estudar educação física? Oi, Sheila, oi, Oscar, oi, galera que tá ouvindo. É um pouco engraçado até um pouco, porque eu não comecei na área da educação física, eu anteriormente estudava engenharia, fiz 2 anos de engenharia, e aí tomei a decisão de prestar novamente e passei e fui parar no curso da educação física. Eu sempre gostei muito da área de esporte, tive uma vivência no basquete em que eu jogava, tentei seguir um pouco, mas sempre ali com lesões em momentos de campeonato, sabe? Que fala, pô, acho que não é pra ser, né? Mas sempre gostei muito de todos os esportes, sempre li muito, estudava muito. Então, quando chegou nesse momento de prestar novamente o vestibular, eu fiquei numa indecisão que eu queria trabalhar na área esportiva. E dessa forma, acabei me linkando com a educação física e passei, desde então estou no curso e as coisas estão acontecendo. E Matheus, quando você fazia engenharia, né? Tinha aquela voz na sua cabeça dizendo, putz, o que eu quero mesmo é fazer educação física? Sempre tive, mas foi uma questão de casa mesmo, de berço familiar, da onde eu cresci, do contexto, porque meus pais sempre falaram, faz engenharia, é o que vai dar dinheiro, é o que vai te dar dinheiro, trabalhar com isso não vai te dar dinheiro, faz engenharia e depois você vai até pagar a sua faculdade, você não precisa nem estudar para vestibular que você vai conseguir fazer. Então, mesmo quando eu falava, eu queria fazer isso, então vinham com essa contra-argumentação minha. Tinha uma questão familiar em caso de doença, que meu pai tem uma doença autoimune, então a doença estava bem agravada na época e um pouco de receio do que poderia acontecer com ele, e aí com esse pensamento de realizar o sonho. Então ficou na época da inscrição de vestibular, me inscrevi em engenharia, e aí acabei passando, e aí fiquei numa situação de uma faculdade pública, que eu falei, velho, como que eu vou dizer não para isso? E aí eu fui, no começo tudo bem, mas todo o contexto não me favoreceu lá na engenharia, e chegou um momento que eu via que eu não podia mais brincar.
que eu estava deixando de ser eu, que eu tinha que correr atrás do que eu gostaria, e não foi fácil, em casa mesmo. Minha mãe, na época, falou que foi uma punhalada pelas costas, foi uma traição que eu fiz com ela, de sair. Mas eu deixei claro que eu gostaria de continuar estudando, porque no meu bairro sou exceção, é bastante comum. Galera droga, já é pai. Então minha mãe acho que ficou preocupada nesse sentido de que isso fosse acontecer. E eu deixei claro que não, mas no começo eu deixar claro que não mudou nada, né? Mas quando eu me inscrevi, prestei, passei de novo, aí ficou toda feliz, foi lá comigo, lá na matrícula e afins, né? E como eu sempre gostei muito de ler na prática esportiva, eu cheguei a prestar até jornalismo na USP. Porque daí eu pensei como se fosse trabalhar de jornalista na área esportiva, associar ainda que eu gostava, porque eu gostava de ler, gostava de assistir muita coisa, de estudar. Então, eu acabei prestando na Unicamp, Educação Física, na Unesp, Educação Física, na USP, em Jornalismo. E na Unesp eu passei, na Unicamp eu passei. Na USP não deu tão certo como eu planejei. E aí escolhi, estou na Unicamp desde 2019, eu sou 019, na engenharia eu era de 017. E as coisas estão acontecendo, né? Tá tudo bem, tá fluindo agora. Meus pais aceitam melhor essa tomada de decisão que eu tive lá atrás. No começo, não muito, né? Até porque ainda volta e meia, com essa fase de pandemia, eles soltavam: você ia estar se formando já, né? Você ia estar formado já, né? Não sei. Mas para mim já passou, sabe? É uma coisa que quando eu escuto, entra por um ouvido, sai pelo outro e tá tudo bem. Eu acredito que a jornada é mais importante até do que o ponto final lá, do que a linha de chegada. E eu acho que as coisas acontecem no momento certo, da maneira certa. E com certeza foi uma bagagem que eu precisava ter para estar onde eu estou nesse momento da minha vida e na graduação e tudo mais. Isso é muito comum de acontecer, né? Na nossa área. Quando a gente fala para os nossos pais que a gente vai fazer educação física, é meio um susto para a maioria dos pais, principalmente por famílias que têm, por exemplo, médicos, advogados na família, dessas profissões mais conceituadas, vamos dizer assim. Apesar de eu não ser o meu caso, o meu pai falou assim: você é livre para escolher também o que você quer fazer o que você gosta, mas saiba que você vai passar dificuldade. Ele falou, porque não é uma profissão fácil, ela não está numa categoria que é bem reconhecida, ainda não é. Na época que eu me formei não era, antes disso era menos ainda, e ainda não é. Passou por um tempo bom, mas agora a gente está vivendo um tempo, na minha opinião, que está em queda de novo de reconhecimento e tanto pela sociedade quanto pelos próprios profissionais. Então, é muito comum acontecer isso que aconteceu com o Matheus. Os pais realmente têm medo, não é nem por mal, ou porque ninguém fala para o filho que seja rico com a profissão que ele tem, mas pelo menos ele tem uma colocação melhor, não sofra. Acho que é isso que os pais querem em geral. Então, isso é muito comum na nossa profissão, a gente ouve muito, Oscar, falar sobre isso, sobre essa escolha. E é algo que eu vejo na minha faculdade. Inúmeras pessoas é comum, eu vim de outro curso, eu fiz X anos letras, não sei aonde, agora eu vim parar aqui. É algo até recorrente de vivenciar no campus de pessoas que estão lá agora, mas que têm um passado, não é o primeiro curso, passaram por uma outra experiência de graduação. E tem gente, por exemplo, da mesma forma que você, Matheus, você fazia outro curso e foi fazer educação física. Tem gente que começa a fazer educação física e, de repente, por pressão dos pais, é obrigado a abandonar e fazer um curso mais tradicional? Na minha turma teve casos teve 2 ou 3 casos em que a pessoa saiu do curso para fazer direito, passou na FGV e foi fazer direito. Tem um fator diferente que eu vivenciei, que eu acredito que na época da Sheila nem tanto, que é a pandemia, né? Porque daí as aulas ficaram online, então com a graduação você entra acreditando que é uma coisa,
e aí você vê que não é aquilo que você idealiza na sua cabeça, e chega ainda no ponto da pandemia em que tudo vira online, tudo meio que vira várzea, desculpa a palavra, mas assim, é prática que é online, tudo assim, sem nexo, sem estar tão organizado, porque foi tudo, todo mundo pego de surpresa, e que para algumas pessoas também pode ter gerado um sentimento de decepção com o curso em si, e que pode também ter gerado a levar uma decisão de troca de curso e para ir para uma outra profissão. Eu acredito que isso possa ter acontecido, porque na minha turma só eu tive casos de pessoas que saíram do curso e foram fazer outra coisa da vida. Isso também é muito comum, essa outra virada aí. Como eu trabalho muito com estagiário, né, Oscar, você sabe disso, a gente vê, eu vejo muitas histórias. Eu sou muito antenada ainda com o pessoal em formação. Então, a gente ouve muito. Na época da minha formação, isso já era comum. Eu lembro que, por pressão dos pais, os pais falavam assim: você pode fazer educação física, se é o que você gosta, mas você vai fazer o outro curso tal. Então, você vai ter que levar 2 faculdades nas costas, porque muitos pais bancam, né, os seus filhos, então você vai ter que fazer. Você pode fazer educação física como você quer, mas você tem que fazer um outro curso. Na minha turma, muitos já não fazem educação física, já não exercem a profissão hoje. Porque ou por decisão própria, porque se frustraram, que viram que a educação física não trouxe aquilo que eles almejavam ou imaginavam que seria. Então, eles trocaram de profissão por decisão própria ou realmente pela pressão da família também. Mas muitos, a maioria, acredito, não vou falar que isso é com 100% de certeza, mas a maioria é por decisão própria mesmo, acabam migrando ou conciliando com uma outra profissão, exercendo 2 também. Já vi casos assim, em profissionais assim da minha época, principalmente. O que eu vivenciei um pouco no sentido de o que tá na moda. Ah, tá na moda programar. Então, nossa, eu tenho que entrar nesse mercado da programação, e aí, às vezes, você pode estar ali no seu curso, né, você está falando de educação física, mas pode ser qualquer outro curso, e aí, nossa, tá na moda programar. Então, eu tenho que entrar nesse mercado de alguma forma, porque isso aqui é o futuro. Então, teve gente da minha graduação que aconteceu isso, tipo, nossa, tem que programar, tem que aprender a programar. E aí foi levar 2 cursos, até mesmo saiu da educação física para tentar essa área de programação. Mas é um pouco também nessa questão de acreditar no que vai dar dinheiro, né? Isso vai dar dinheiro, então vou tentar essa outra coisa aqui agora, e nem que seja para depois eu voltar para a educação física com uma outra, em outro momento de vida. O principal fator é a questão financeira, porque a maioria que faz educação física é por amor. E quem permanece também, principalmente quem permanece. Mas eu conheço muitas profissionais que são gerentes de academia, que têm cargos até bons dentro do que a gente consegue chegar, mas levam uma outra profissão em paralelo, junto. Ou trabalha com um negócio próprio de vendas de comércio de alguma coisa, porque a dificuldade de realmente desse reconhecimento social e de salário mesmo é bem difícil para a gente, assim, bastante complicado. O profissional de educação física, assim, a gente vê, né, comparado, a impressão que a gente tem comparado com outros profissionais que também cuidam da saúde das pessoas, como é o caso de fisioterapeutas, dentistas, médicos, ele acaba sendo muito menos valorizado, né? Por que vocês acham que isso acontece? Acontece muito, vem acontecendo menos. É que nem o que eu sinto, assim, desde que eu estou, mesmo como atleta, até e como profissional hoje, é que houve uma melhora significativa depois, e agora a gente está vivendo de novo uma queda. Por quê? A educação física ela sofria preconceito até, porque ela era vista como uma profissão de vagabundo, uma profissão, ninguém quer fazer nada. Quer jogar bola? Vai fazer educação física, entendeu? É profissão de quem quer jogar bola.
de quem quer brincar, de quem quer ficar brincando. Eles não conseguiam entender que a gente vinha de um estudo para aplicar tudo que a gente aplica em qualquer área, seja ela técnica ou científica, a gente trabalha muito e estuda muito para isso, não é jogado lá, entendeu? Mas como você vê a molecada jogando bola no bairro, e você vai ensinar a jogar futebol? Como assim? Não, isso aí não tem valor, né? E a gente tinha uma briga muito grande com a medicina, com a própria medicina. Por quê? A gente, com a profissão, ela defendia que era uma questão, a atividade física era uma questão de saúde, era um medicamento, entendeu? Entre aspas, para se manter uma qualidade de vida, uma boa situação de saúde. E a medicina vinha na contramão disso. Ó. Se você for estudar a história da educação física, ela vem. A medicina falava que não, que você não podia fazer atividade física até quando você estava doente, por exemplo. Que não se usava essa ferramenta, tinha que vir com medicamento mesmo, a droga mesmo, era o que se pregava, né? Isso foi mudando, né? Hoje, a medicina, você vai em qualquer médico, o que o médico fala? Não, vai fazer uma atividade física, que isso vai ajudar. Então, isso mudou e ajudou bastante a gente. Só que ainda tem muito preconceito, porque tem o outro lado, que as pessoas veem muito como um culto ao corpo, tem a questão desse lado da vaidade, entendeu? E aí as pessoas não valorizam isso, a sociedade em geral, né? Você vai fazer uma atividade física, eu quero ficar gostosa, eu quero ficar lindão. Aí fala assim, mas eu não quero gastar tanto para fazer isso, né? Então agora eu acredito que a gente está tendo essa queda justamente por isso. A sociedade, principalmente entre os jovens, a gente vê essa culto ao corpo de uma forma tão agressiva até, e novamente a questão de saúde está ficando um pouco mais para trás, de novo. Então, por isso que a gente está de novo em queda, né? E a questão também de profissionais, tem bastante profissionais, e muitos se formando. Isso não é ruim, isso é bom. Só que são profissionais que não estão se dando o valor também. Eu vejo muito hoje, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, a galera se formando e não se valorizando, não valorizando a categoria. Isso vem prejudicando muito a categoria, bastante. Acho que um pouco da questão da saúde é um pouco como o curso se posiciona também, porque a gente às vezes é algo recente de ter aceitado como saúde, educação física. O curso mesmo, ele transita ali, tem matérias de humanas, biológicas, próprias exatas. Então, se eu preciso de alguma coisa de saúde, por que eu vou atrás de um educador físico? Eu vou ir atrás de um médico, de um fisioterapeuta, não vou atrás de um educador físico. É muito ligado o educador físico com a educação física da escola lá, né? De, toma bola e se matem de jogar bola aí agora. Então, acho que tem uma questão muito presa na sociedade de uma imagem que ao longo do tempo foi se criando, e isso gera impactos até hoje, no sentido que é um pouco difícil de desassociar. Claro que tem pessoas que têm essa noção de que não é assim, mas de forma comum é o normal, né? De fazer, igual a Sheila disse, de educação física, nossa, é vagabundo, né? Na faculdade é futebol 1, futebol 2, futebol 3, né? E afins, né? Então, eu acho que é muito preso nesse sentido de como a sociedade enxergava e como também isso demorou para ser mudado um pouco, como demorou para estar ali na área da saúde, para ser aceito como realmente uma área da saúde, como as outras áreas também não abraçaram a educação física, também sempre olharam para a educação física com um certo afastamento, fisioterapeutas e afins, né, do tipo, nossa, é mais um aqui que vai pegar meu lugar, então, tipo, fica aí no seu limbo aí perdido, que o meu tá aqui. E eu acho que tudo isso ajudou para a educação física estar como ela está nesse processo meio incerto em certos momentos. A gente está falando dessa questão do imediatismo, né, da pressa das pessoas. Tem muito pouca gente mesmo que se preocupa constantemente com a saúde, com o condicionamento físico. Ainda a maioria quer resultados rápidos ou está cuidando de algo que já aconteceu, que já, né, não é preventivo.
Eu tenho alguns alunos que se preocupam, sim, com a prevenção, que o foco é realmente a prevenção. Mas a grande maioria já ou foi no médico, ó, você tem que ir porque você está hipertenso, ou porque você está diabético, enfim, são vários os motivos. Mas a maioria ainda são essas questões. Ou a pessoa já aconteceu alguma coisa, ou tá para acontecer, que nem, né, tem os exames que a gente faz de sangue, você fala, você está pré-diabético. E daí a pessoa corre atrás da atividade física para não ter a diabetes, né? Mas melhorou, vem melhorando. Eu tenho sentido isso. Mas o que mais pesa é a classe social, pesa bastante. Os mais humildes, eles não têm, na verdade, não é que eles não querem, eles não têm o conhecimento de que precisam, sabe? Eles não veem isso como, entre aspas, de novo, um medicamento, uma prevenção. Eles não têm essa visão ainda. Jogar bola ou fazer academia é para quem, né? É para quem pode e para quem não, para quem precisa. Eu não preciso. Eles não entendem assim que nem eu falo para algumas meninas de onde eu trabalho lá, que elas sentem muita dor na coluna, dor no joelho. Fala, gente, vocês precisam fazer alguma atividade física. Mas aí vai ser pior. Eu falei, não, é para melhorar. Então é a falta de conhecimento também, né, em muitos casos, deles de não correr atrás de alguma coisa. E voltando um pouco atrás no assunto anterior, muita gente também não vê a educação física como ela realmente é, também por falta de conhecimento. Quando eu falo com alguns alunos o que eu tive na faculdade, falo, na época que eu estudava, eu fiz anatomia, eu adorava anatomia. Na minha época, a gente ainda trabalhava com as peças, né, que eram corpos reais mesmo. Aí o Edes fala assim, mas você teve anatomia? Eu falei, sim, na educação física a gente tem anatomia, neuroanatomia, a gente estuda. Aí eu começo a explicar, né, como que é a minha profissão mesmo. Daí todo mundo fica admirado. Nossa, mas como assim? Eu falei, inclusive eu fazia anatomia com os médicos na faculdade de medicina. Então, a falta de conhecimento também da sociedade em relação à nossa profissão vai levando ela para esse caminho obscuro aí que a gente não quer, né? Sem dúvida, da pressa, eu diria que é um pouco muito do imediatismo do que a gente está sempre em busca, né? A gente quer o agora, estão perdendo tempo, o tempo é um bem precioso, então preciso para ontem. As pessoas ainda não enxergam a atividade física como uma necessidade, porque às vezes quando você precisa, eu tenho que economizar, às vezes a primeira coisa que abre mão é ali com a atividade física. É parar a natação, é parar com o personal, não sei, é parar com a academia. Sempre é uma das primeiras opções. Não é uma coisa que você fala assim, não, vou cortar ali, vou cortar do outro, para aí sim chegar nessa parte da atividade física. Então as pessoas ainda não enxergam a atividade física sendo algo benéfico, como sendo algo preventivo, como sendo algo que lá na frente você vai sentir o real impacto disso. E como as pessoas não enxergam isso, acaba acontecendo que acontece o que a Sheila vem dizendo, né? Das pessoas não tendo essa visão preventiva, só indo atrás quando realmente precisa, né? Quando a água tá explodindo assim no teto, assim, né? Que você assim, meu Deus, ou é agora ou não é mais, né? É um pouco de trabalho a se fazer com a sociedade de modo geral, de enxergar como a atividade física é essencial para a vida. Porque a gente que estuda isso, a gente sabe que é. E a gente tenta compartilhar que é. Mas não é tão simples, não é tão fácil e é algo a médio e a longo prazo. A curto prazo é algo difícil de se resolver tão facilmente, eu diria. O imediatismo é uma coisa do ser humano, né? Todo mundo quer tudo para ontem e a sociedade está cada vez mais virada para isso, independente da profissão. E isso é muito comum, muito, 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 muito na nossa profissão também, tanto para a área da saúde quanto para a área de estética ou a pessoa quer começar a atividade física e numa semana depois ela já quer estar fazendo uma meia maratona, ou já deve estar com o tanquinho, ou já quer estar sem dor, né? Cada um no seu caso.
E isso é até a gente, né, gente? A gente é assim também. A gente quer tudo pronto e não muda. Não é diferente dentro da nossa profissão. Os alunos chegam assim para a gente, viu, eu vou começar hoje, estou começando hoje, só que eu tenho uma prova daqui 20 dias, eu vou ter que estar em condições de fazer essa prova. Aí você fala, então, né, mas você não vai estar em condições de fazer a prova. Ou assim, amanhã eu já vou estar sem dor? Eu falei, não, dependendo do caso, ó, aí você explica, daqui um tempo, na verdade, você vai sentir mais dor daqui uma semana. Então, esse é um processo longo, você tem que ter paciência. Então, toda essa, que nem o Matheus falou, conscientização é um trabalho nosso também, justamente porque a maioria dos alunos não tem esse conhecimento. E eles querem tudo para ontem. E eles não, né? Todo mundo. Isso é a sociedade, não tem como. É o ser humano, na verdade. A gente estava falando também do curso, né? Que muita gente acha que o curso de educação física é como se fosse uma aula de educação física da escola, né? O professor chega, joga uma bola lá e todo mundo fica jogando, futebol, handball, basquete, né? Mas tem muita gente que escolhe fazer educação física porque acha que o curso vai ser assim, sabe? Quero fazer educação física porque, pô, eu vou ficar praticando esporte o tempo todo. Existe esse tipo de perfil? Pior que tem. Não sei, hoje em dia, não sei se tem muito, não. Mas na época que eu me formei, tinha. Tinha uma molecada que estava lá para brincar. Tanto que nas aulas de neuroanatomia, as matérias mais complicadas, vamos dizer assim, neuroanatomia, anatomia, fisiologia, eram bem vazias. Os alunos iam tudo para os bares. Era onde tinha menos alunos, assim. E na aula mais práticas, aulas práticas, né? Futebol, handball, tá, turma cheia lá, jogar vôlei, não sei o quê. Agora, nas aulas de teoria, teóricas, ou essas matérias mais complicadas, não tinha muita gente. Tem sim. Tanto que tem muita gente que desiste do curso no meio, né? Teve muito. A minha turma, eu lembro que eu tinha 3 salas de quase 100 pessoas. Eram salas gigantes, assim. E de formandos não tinha 50% dessa quantidade. Então, infelizmente, tem muita gente que não conhece o curso também, não foi se informar e acabou vendo que não era o que pensava. Porque realmente é um curso bem desgastante, assim, para se estudar. Exige muito, realmente, você ter dedicação para você estar estudando. São matérias complexas, que nem o Matheus falou, era incluir matemática, humanas, biológicas, um curso bastante complexo, não é fácil, não. Então, tem que ter dedicação, tem que estudar, tem que se dedicar. Então, se a pessoa entra com essa visão que vai jogar bola, realmente acaba se frustrando e abandonando o curso. No meu caso, ainda, na minha faculdade, no que eu vivenci, ainda tem a questão de jogos universitários, né? Então você entra, você fica maravilhado, né? Você quer fazer parte do time de futebol, do time de beisebol, do time de futebol americano, você quer jogar tudo que é possível, você quer ir para todos os jogos possíveis. Então você, primeiro ano, primeiro semestre, não tem problema pegar DP aqui, eu vou ir no treino de futebol, mas não tenho dúvida, né? Que dúvida é essa de ir na aula de anatomia 1 ou ir no treino de futebol, que é no mesmo horário? Eu vou no treino de anatomia. Eu vou no treino de futebol, né? E uma coisa que acontece na Unicamp, por exemplo, é que tem chamada, né? Então a gente precisa ter 75% de presença. Então dá para faltar, mas não dá para chutar o balde, porque senão você acaba reprovando. Não são todos os professores que fazem chamada, mas é uma forma também de às vezes, se a gente tivesse mais maturidade, não precisaria, né? Mas é uma forma de quando você entra maravilhado com tudo que está acontecendo assim ao seu redor, que são N coisas, né, que te distraem, te chamam a atenção, de se manter centrado, de ir para a aula, pelo menos porque você precisa daquilo. E assim, uma pergunta meio óbvia, né? Aproveitando que tem gente aí que faz o curso para poder jogar, participar de jogos. Tem gente que estuda educação física, mas não gosta de se movimentar, não gosta de atividade física. Existe esse perfil também? Olha, pouco, mas tem também. Mas daí é o contrário do cara que quer jogar bola.
É o cara que entra no curso para ir mais para a área científica mesmo, para a área de estudo, né, de pesquisa, e que gosta de estar ali estudando o corpo e vendo as reações e tal, e doenças, enfim, tem um leque enorme aí. Mas tem também, tem, mas é bem menos, Oscar, bem menos, é muito raro. Quando eu estudei, eu tinha dois estudantes, assim, na minha sala, que mas eles já vinham de uma outra profissão também. Eles tinham abandonado, acho que um era advogado, o outro era engenharia. Aí eles abandonaram e veio para o curso de educação física, mas eles era mais para a área científica, que eles estavam já tinham a meta bem traçada assim dentro do curso. Mas tem também, mas é bem menos. Tem, continua tendo. Pessoas que não chegam na parte prática, não participa, inventa qualquer desculpa ali na hora ali, né? Nossa, não dá, não vou participar. Igual a Sheila falou, e às vezes são pessoas que se identificam mais com a área biológica, com a área da filosofia. É comum, pelo menos eu lembro, me recordo no primeiro ano, não me recordo precisamente, em que as pessoas chegavam ali na primeira semana de aula, né, que os professores ficam mais ali fazendo meio que uma anamnese ali para saber, não sei nadar, não sei, nunca corri, nunca joguei bola, nunca foi algo comum algo que eu esperava menos, que era que todo mundo tivesse uma vivência maior ali das coisas e pessoas que estavam lá que não tinham experiência ou nenhuma prática em nenhuma área, e no curso começaram a vivenciar aquilo, e que é uma forma também do curso, às vezes, acabar abraçando, acolhendo, né? Porque, ao mesmo tempo que tem essa questão dos treinos que pode ser para algo maléfico, pode ser de algo benéfico, né? Da pessoa se descobrir lá e se encontrar com o que gosta, com o seu amor, aquilo, com a sua paixão, né? Sheila, você, né, dá aula em academia, trabalha como personal também, o Matheus estuda, faz estágio também. Como é muito cansativa a rotina do profissional de educação física, onde que dá para arrumar energia para todo dia lá estar com disposição para estimular, né, as pessoas que você está trabalhando ao lado, as pessoas que você está ajudando com os treinos também? Como que funciona? Como que dá para fazer isso? É bastante exaustiva, muito. Intelectualmente e fisicamente, tá? Dos dois lados. A energia vem da própria atividade, Oscar. Que nem a gente fala, muitos professores, quando a gente está jovem, no caso do Matheus, que a gente está com aquela energia da idade, né? É um pouco mais fácil e a gente acaba se dedicando muito ao trabalho e deixando de se cuidar. O educador físico também acaba deixando. Isso acontece muito no começo até, assim, da carreira. Porque você quer pegar muita aula, você quer trabalhar, e aparece muita aula para se dar também. Isso é uma coisa muito boa da nossa profissão. A gente não tem um bom reconhecimento, mas a gente não fica sem trabalhar. Para quem quer trabalhar, não falta trabalho. Então, e aí que você está recém-formado, você vai loucamente pegando um aula, você dá aula das 6 da manhã às 10 da noite e ainda sai para tomar uma breja com os amigos. Isso acontece. Tem energia. Só que daí você vai deixando de fazer a sua própria atividade, porque é diferente. Porque tem muito professor, que nem eu, no começo de carreira, eu saí um pouco da natação e dei muito aula de coletivas, dei aula de bike, dei aula de jump, essas aulas de academia. E eu tinha que fazer efetivamente a aula com o aluno, né? A aula de coletivas, você faz a aula com o aluno, efetivamente. Só que você tem que ter o seu momento do seu treino. Se você começa a abrir mão disso, já fica a dica para o Matheus. Uma hora a conta chega. Então, a própria atividade física te dá energia para você manter a sua carga horária. Só que isso, inevitavelmente, com o tempo, vai ficando em déficit, mesmo você fazendo sua atividade física. Então, a gente já tem que programar uma carreira que em algum momento você vai diminuir muito a sua carga horária de aula e vai ter que fazer, mesmo dentro da área, mas uma outra coisa, entendeu? De uma outra forma, porque realmente não vai ter como mais. Que nem eu estou no momento hoje
que eu sou mãe há 3 meses, que até antes da Helena nascer, eu estava dando aula até as 10 da noite. Das 6 da manhã, exatamente, até as 10 da noite. Agora eu não posso mais. Então, quando eu voltar a trabalhar, eu vou ter que trabalhar no máximo até umas 5, 6 da tarde. Porque agora eu tenho uma filha, tenho que cuidar dela e também não tenho mais energia como eu tenho. Então, quem escolhe essa profissão, tem que ir programando isso. Uma hora o nosso corpo não vai estar mais apto também para estar trabalhando tanto fisicamente, entendeu? Tem várias áreas dentro da nossa área que dá para fazer isso. Mas a energia a gente vai pegando aí mesmo, Oscar, com a própria atividade física, ela dá esse retorno para a gente. Por isso que é bom fazer atividade física, né? Tanto nós como qualquer outra pessoa. Ela te dá essa bateria para você aguentar muito mais, entendeu? É uma rotina mais extensa. Mas uma rotina muito extensa não é bom para ninguém, nem educador físico e nem nenhuma profissão. A gente tem que ter esse limite aí, né, de trabalho, todo mundo. A gente tem duas questões, né? A gente tem que continuar estudando, né, se atualizando, porque é uma profissão que saem novos artigos, né, as coisas mudam facilmente. Então a questão do contato que a gente tem com os alunos, né, nas coletivas, a gente não pode se dar o luxo de estar em um dia ruim. A gente não pode chegar pro aluno na tristeza, né, para baixo. A gente tem que estar sempre, antes mesmo da atividade física retribuir aquela energia, a gente já tem que estar com um sorriso no rosto, dando bom dia pro aluno, né, como se as coisas fora de lá podem estar caindo o mundo, né, mas pro aluno, chegou lá, tipo, tem que estar com tudo tá lindo, maravilhoso, e passar uma vibe positiva numa aula coletiva, na musculação, o que for. A gente não pode se dar o luxo, por causa desse tato, de ter dia ruim, porque senão o aluno percebe, o aluno se questiona, né, às vezes, nossa, mas hoje você tá meio para baixo, né, aconteceu? Então, acho que são 2 pontos, essa questão do tato, o contato com pessoas faz isso, de que você sempre tem que estar bem. E quando você tem contato com pessoas, você está propenso a qualquer coisa. Você pode pegar alguém que é mal educado, e você tem que saber lidar, ter jogo de cintura com aquilo. Você vai começando a criar afinidades, né, com pessoas que você cria links maiores, conexões maiores, e outras nem tanto. E são tudo coisas que acredito que possa desgastar ao longo do tempo, né? Acho que às vezes a Sheila pode falar melhor, não sei, essa paciência de às vezes assim, nossa, de lidar com alguém sem educação, de ter que estar sempre bem ali, sorrindo, alguma coisa assim, pode chegar um período que você se sature, né, disso, de ter que esse repeteco, né? Mas eu ainda não tenho essa essa noção de fala. Não, ao contrário, Matheus. Com o tempo, a gente vai ficando mais paciente, mais compreensivo com relação. É lógico, né? Isso vai muito da maturidade de cada pessoa também vai procurando ter. É que nem você falou, lidar com alunos, com pessoas, em geral, acho que em qualquer profissão, não só na nossa. Lidar com pessoas é uma situação difícil. Que nem você falou, independente da nossa situação diária, a gente tem que estar lá, né, na sala de aula, ou na borda da piscina, ou lá com o seu personal inteiro, né, íntegro, assim, sorridente. É lógico que se você de um dia, não é que você tem que estar sempre bem, é lógico que de um dia, sei lá, se seu pai faleceu, você não vai estar bem, dali uma semana. O seu aluno vai compreender também, porque ele é ser humano, né? Alguns, né? Nem todos, que nem você disse, vai passar diversos tipos de pessoas nas nossas vidas e no decorrer da nossa profissão. E lidar com o ser humano é um grande desafio para qualquer profissão. Mas, assim, o que eu noto comigo é que, com o tempo, as coisas melhoram. Você acaba aquele aluno chato, aquele grosseiro, que não... Você entra por aqui, sai por aqui. A paciência vai aumentando, de fato. Gente, estamos caminhando aí para o fim da conversa, mas tem mais perguntas, tá? O que vocês acham
que faz um bom profissional de educação física? Quais são as qualidades e as características que definem um bom profissional, na opinião de vocês? Eu acho que depende da área, né? Quando você se forma na graduação, você vai dar aula, né? Acredito eu. Dificilmente o cara se forma e já segue já para uma carreira de pesquisa e não dá aula. Nunca vi, pelo menos, nenhum até hoje, que só seguiu carreira acadêmica e não foi lidar com o público. Então, vou falar assim, se for um profissional típico, né? Vai dar aula, vai encarar o público. Tem que ter muita paciência. Essa questão de lidar com pessoas é muito importante. Muito, muito importante. Não só para lidar com o aluno em si, mas para lidar com todo o que está à sua volta, os seus companheiros de profissão, os seus empregadores, né? Porque como a gente conversou assim, essa questão do reconhecimento, então eu vejo hoje, quando eu vejo com os meus estagiários, que eles chegam e falam, nossa, mas é um absurdo só pagar isso, eu tenho que trabalhar, fazer tudo isso. Então, é muito delicada essa questão. Muitos, eles entram, estão vindo e não sabem, não tem muita noção da realidade da coisa, entendeu? E as exigências são enormes, tá? São bem grandes, assim, as exigências dos empregadores, em academia, principalmente. Se exige muito e se dá muito pouco. E eu concordo com os estagiários em relação a isso até. Só que é a nossa realidade. Então, tem que ter muita paciência para lidar com isso. Você tem que vir e ver primeiro onde você está lidando para depois poder exigir, né? Mas, saber lidar com o ser humano, com o público, é fundamental. Estudar incessantemente. O Matheus mencionou isso no começo, e isso realmente, porque a nossa área ela tá sempre surgindo coisas novas, entendeu? Descobertas, na verdade, tanto na área de treinamento, quanto na área de saúde, quanto na área de estética também, entendeu? Como chegar a um resultado com mais rapidez até, né? Que nem a gente está falando de imediatismo, como estar lidando melhor com determinadas doenças, como chegar no objetivo de tempo de treinamento mais rápido, enfim. A nossa área ela está em constante melhorias, entendeu? Tem muita novidade o tempo inteiro. Então, estudar, não parar de estudar é fundamental. Saber lidar com o ser humano e boa vontade, gente. Não ter preguiça de arregaçar manga, não. Tenho notado que na nossa profissão o pessoal tem chegado meio preguiçoso para trabalhar. Então, é bom não ter preguiça de trabalhar, não, tá? Porque tem aula para dar, tem uma. Eu falo que a nossa profissão tem um leque muito grande. Muito, muito, muito grande. Mas tem que se dedicar, tem que correr atrás então tem que ter disposição. Eu acredito que seja um mix, como a Sheila falou, um mix de ter que estudar do conteúdo que você precisa ter, tá sempre se atualizando, e também da forma de você lidar com o aluno, porque aquela pessoa que ela é muito técnica, mas ela não consegue ensinar aquilo, ela não consegue transpor aquilo para o aluno em aula ou individualmente, também não adianta, né? Então, é um combo desses dois principais fatores nas áreas que são mais comuns, né? Na área da musculação, na área da natação, na área do esporte como um todo. Que como a nossa área é bem vasta, né? Dependendo da área que você for, às vezes você pode não ter contato com pessoa, né? E aí você não precisa realmente dessa skill de lidar com pessoas, porque se não tem contato, então tá tudo ótimo, né? Se você só é técnico só. E eu acredito que esses dois fatores são essenciais em grande parte do que nos reserva dessa carreira, que é a parte técnica sempre se atualizando, sempre estudando, nunca parar com isso, e a parte do desenvolvimento humano de lidar com o aluno, de como ensinar aquilo para o aluno, a melhor maneira da pedagogia mesmo, falando dele entender, até mesmo porque tem aluno que você pode agir de tal forma e tem aluno que não, então como pedagogicamente falando
para perfis de aluno você agir de forma diferente e ser a melhor aula possível para o seu aluno. Eu acredito que esse combo seja essencial e peça-chave a longo prazo. E para fechar, Sheila, que conselho que você dá aí para o pessoal que está pensando em ingressar num curso de educação física? Veja bem o que é educação física antes de ingressar. Tem que gostar, tem que amar a educação física mesmo, porque eu acredito que qualquer profissão, qualquer escolha, acho que eu falo muito isso, que quando a gente tem que escolher uma profissão, a gente está muito jovem para isso, porque é uma decisão para a vida toda. Aí você está lá com os seus 17, 18 anos, eu já tenho que decidir uma coisa para minha vida toda, é realmente muito pesado, não deveria ser assim, porque você nem sabe o que você quer fazer da vida, né, com 17 anos, mas é uma decisão muito importante. Quando eu decidi por educação física, foi realmente porque eu gostava, eu queria lidar com... Eu queria fazer para a vida toda o que eu gostaria, o que eu gostasse. Eu não queria ter que acordar todo dia e falar, puxa, eu tenho que trabalhar. Não, eu queria acordar todo dia e falar, que legal, eu vou trabalhar. E realmente, até hoje, eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Então, tem que ter muito amor. Mas tem suas dificuldades, como qualquer profissão, acredito eu. Toda profissão tem sua dificuldade. E a educação física, ela tem umas dificuldades um pouco mais acentuadas do que outras. Entendeu? Então, estude o que é profissão educação física, se é realmente o que você gosta, principalmente, se você gosta de lidar com pessoas, se você gosta de lidar com esportes, e se você gosta de estudar. Se você gosta dessas 3 coisas bastante, escolha educação física, você não vai se arrepender. Caso não, reveja a sua decisão. E você, Matheus? Para quem está pensando em estudar educação física, você que está vivendo aí o curso, né? Que conselho que você daria logo de cara? O grande ponto, acho que é a noção de expectativa, sabe? De não se iludir, porque, igual a Sheila falou, você vai achar que você vai fazer um estágio que você vai ganhar um monte. Claro que precisa ser melhor remunerado, né? Mas essa noção da realidade, da expectativa do momento. E pode ser que essa realidade de agora seja diferente daqui a um ano. As coisas podem mudar, mas ter essa noção de como as coisas são de verdade. Então, eu acho que isso é essencial. Você fazer o que você gosta também vai ajudar, porque a caminhada é difícil, mas quando você gosta daquilo, você deixa de ser menos maçante, te traz um pouco mais de prazer, né? Se mistura, às vezes, até um pouco o lazer com o serviço, e eu acho que isso também é extremamente importante, saber que a faculdade é algo para a vida, né? E igual a Sheila falou, uma tomada de decisão com 17, 18 anos não é fácil, porque você está tomando uma decisão para a sua vida, e é uma pressão enorme, se você parar para pensar, né? E que pode gerar consequências para diferentes coisas. Então, eu acredito que fazer o que gosta, se acredita naquilo, confiar, e ter essa noção de expectativa, sabe? Porque quando você joga a expectativa lá para cima, no primeira lombada, essa queda é muito brusca. Porque você tá lá em cima, hypado, e vem uma lombada, você não tem essa... Tipo, beleza, foi uma lombada só. Você parece que caiu num poço sem fundo, que isso pode te fazer criar um desgosto, até alguma coisa em relação à educação física. Mas eu acho que lidando um pouco com essa questão da expectativa já vai ajudar em relação a isso. Muito obrigado pelos conselhos aí pro pessoal. Sheila, Matheus, valeu demais pela participação de vocês. Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Segunda a sexta tem mais episódios sobre outras profissões, episódios inéditos estão saindo do forno também. Confere aí. Um grande abraço. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.